Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar de volta aqui com os irmãos. Meus irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, digamos assim. Dízimos e ofertas. No Novo Testamento, nós somos obrigados, segundo o Novo Testamento, a trazer de volta os 10% do nosso salário. Jesus, o que foi que ele disse sobre os dízimos e ofertas? O que é que o Novo Testamento nos fala? A gente sabe que o Antigo pede para a gente trazer. Mas e o Novo? Eu, como cristão, eu tenho que dar o dízimo e oferta? Quer saber o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Fica comigo aí que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Meus amados irmãos, depois de um bom tempo, estamos aqui de volta com um tema um tanto quanto intrigante. Dízimos e ofertas. Será que eu sou obrigado a dar? Se eu já te deixei intrigado, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força aí pra gente continuar fazendo vídeos como este. No Antigo Testamento, nós vemos que o primeiro vislumbre aí sobre dízimo, a gente vê lá no livro do Gênesis, quando Abraão ele se encontra lá no capítulo 14 com o Melquisedeque, né? O sacerdote que também era ali de Salém, e a gente vê ele devolvendo ali os 10% do seu dízimo a Melquisedeque. Também ali no livro de Levítico a gente vê Moisés exortando ali o povo de Israel a devolver ali 10% do seu salário, Levítico capítulo 27, dos versos 30 ao 33. A gente sabe que as 12 tribos de Israel, uma delas, a tribo de Levi, precisava dos dízimos para poder sobreviver. Deus instituiu para com que as outras tribos elas sustentassem através dos dízimos o templo, o tabernáculo e consequentemente também os levitas. Com isso, a gente vê que no Antigo Testamento era muito bem que fundado por uma ordem divina ter os dízimos e ofertas. A gente vê outras ordenanças divinas ali beneficiando os levitas, e uma delas era os dízimos. Mas para os dias de hoje, para a nossa igreja, eu como cristão, eu como frequentador de uma igreja local, a gente vê tantos escândalos, tantas pessoas falando mal sobre os dízimos e ofertas. Qual é o meu posicionamento? O que é que eu tenho que fazer perante a Bíblia? O que é que o Novo Testamento me fala? A gente vai começar a analisar isso. Primeiramente, a gente tem que ver o que é que Jesus fala sobre isso. Se você quiser, coloca aí nos comentários. Se você encontrar alguma coisa, Jesus ele falando sobre os dízimos, eu não encontrei. Algumas pessoas pegam a passagem que Jesus ele paga o tributo, ele ir lá, manda Pedro ir lá no peixe, pagar o tributo, como argumento que Jesus pagou o dízimo. Mas aí Jesus ele não paga o dízimo. Jesus ele paga um tributo. Assim como você paga a sua conta de luz, você paga a sua conta de água, você paga a sua conta de gás. Como Jesus ele fez este pagamento, é tal qual como você paga qualquer uma conta que você tem com o governo. Ou seja, Roma cobrava, Jesus foi lá e pagou, ensinando a gente que a gente precisa pagar nossas contas, pagar nossos boletos, né? Em contrapartida, no Novo Testamento, a gente tem alguns versos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, onde Paulo ele vai se expressar um pouco mais profundo sobre dízimos, mas aí não usa muito a nomenclatura dízimo, mas a gente entende. As ofertas ali com o coração que Paulo fala, a gente vê primeiramente que Paulo ele exorta lá em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 13 e no verso 14, Paulo ele fala: todo trabalhador ele é digno do seu salário. Ou seja, a pessoa que trabalha no templo, ela precisa ser sustentada pelas pessoas que frequentam o templo. Paulo ele fala aqui no verso, vou ler aqui junto com os irmãos para a gente ficar bem inteirado do que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14 diz assim: não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Essa é a fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e o verso 14.
Eu tô aqui falando o que a Bíblia fala e já vou dar minha opinião. Mas em contrapartida, eu quero deixar claro, a gente tem um ponto-chave que eu quero me ater aqui nele, que é o verso 7 do capítulo 9 de 1 Coríntios cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Meus irmãos, isto posto, vou aqui esclarecer algumas coisas. Primeiramente, a gente vê que o tema dízimos e ofertas é um tema um tanto quanto pouco falado. E quando falado, a gente vê que é mais pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento ele é pouco explorado. Tudo no Antigo Testamento, se a gente for levar em conta 100%, tem alguns outros vídeos no canal que eu deixo claro isso. Se a gente for levar em conta tudo que aconteceu no Antigo Testamento e for levar ao pé da letra, os homens não podem cortar a barba, as mulheres não podem cortar o cabelo, tem que andar com o véu, e dentre outras coisas que para os judeus na lei de Moisés era uma regra na qual deveria ser seguido 100%. Todavia, algumas coisas que tem lá, que não é cultural, a gente absorveu com a vida de Cristo, com a fundação da igreja, porque são bons costumes, né? Então nossas leis são judaico-cristãs, tem um fundo judaico e baseado no cristianismo. Então muito que a gente pega é aquilo que Cristo fala. Paulo é a pessoa no Novo Testamento que fala com mais facilidade sobre esse assunto. Ele contrapõe os dois lados e eu quero que você entenda os dois lados. Primeiro, a igreja, para ela se manter, ela precisa de dinheiro, ela precisa de mantimento, ela precisa pagar a conta de luz. É muito bom você chegar na sua igreja e ter bancos para sentar, água para beber, um banheiro para fazer uma necessidade quando houver necessidade para fazer. Tem lugares que são muito quentes, é importante ter um ventilador, um ar-condicionado. Tem lugares que são mais frios, é bom ter um aquecedor. Então assim, é bom você chegar na sua igreja e ter ali uma situação que você fica confortável ali para se manter e cultuar bem, né? É importante. Tem pessoas que trabalham na igreja como ali um zelador ou como um pastor que vive, já tem denominações que o pastor ele vive para aquela igreja. Então é interessante que ele possa colocar ali uma comida na boca do seu filho, manter a sua família. É interessante que isso aconteça. Todavia, a gente deve contrapor isso aí. Paulo ele fala que justamente aquele que vive para a obra, é interessante que ele coma daquilo que ele vive, entende? Porque como é que eu vou financiar, como é que eu vai ter aquela obra se não tem dinheiro? Então assim, a gente sabe que as necessidades são atendidas através do dinheiro. Então tem uma coerência sim. A gente sabe que nos dias de hoje muitas igrejas mal administram esse dinheiro. A gente sabe que existem muitos escândalos, mas é por quê? Porque a corrupção, ela é para o ser humano, é do ser humano. Não foi feita para o ser humano, mas tipo, o ser humano é quem faz a corrupção. Então tem corrupção em tudo que é lugar. Mas, idealmente, você deve olhar para a sua igreja e dizer assim, opa, a minha igreja ela tem uma boa administração. Se não tem, eu preciso investigar. Se você consegue ali conversar para tentar mudar alguma coisa, ok. Se não, se já tem um sistema instaurado, é interessante que você migre para outra igreja. Mas a gente vê que, infelizmente, existem igrejas que fazem mau uso do dinheiro que chega para ela. Em contraponto, no versículo 7 do capítulo 9, a gente tem que entender que Paulo ele fala que nós não podemos dar o dízimo, da oferta, da qualquer que seja, se a gente tiver contristado de coração, se nós estivermos constrangidos, se a gente estiver triste, nós não podemos dar o nosso dízimo. Por quê? Existem igrejas, denominações que obrigam as pessoas a dar o dízimo e dizem, vai acontecer determinada coisa contigo se tu der tanto, vai acontecer isso contigo se tu investir tanto nisso aqui, condicionando a fé, condicionando muitas vezes até a salvação ao dinheiro. Isso é totalmente errado.
A Bíblia ela nos fala que todo sacrifício ele foi pago por Cristo na cruz. Você não precisa financiar a sua salvação. A sua salvação está pronta. Tem outras igrejas que para você ter um cargo tal, você precisa pagar tanto, ou você precisa pagar um crediário, uma prestação, o seu dízimo precisa estar dentro de um talão, porque aí se você tiver, você vai, se você não tiver, você não vai. Isso aí é constrangimento. Então se você dizima e você se sente constrangido, Paulo ele fala, ó, não é constrangimento, não é contristado. Se você se sente bem em dizimar, ok. Se você não se sente, não dizime. Essa é a ordem de Paulo. Porque a gente sabe que Deus ele ama aquele que dá com alegria. Então é muito importante você dar ali o seu dinheiro feliz. Você tá investindo. Meu conselho, invista na sua igreja local. A sua igreja local ela precisa, muitas vezes não é tão assistida, principalmente igrejas que são grandes, tem um ministério muito grande. Às vezes a igreja pequenininha ali daquele ministério, ou uma igreja menorzinha, ela não tem tanta infraestrutura, mas você consegue ajudar, você consegue ir lá e com o seu dízimo ajudá-la, manter aquela igreja. Paulo ele fala muito sobre a igreja local, sobre a gente estar atuando na igreja local. Então assim, é importante você dar o dízimo e ver ali, opa, dei o meu dízimo, mas ajudei a comprar aquele ventilador, ajudei a encerar aquela parede, aquela cerâmica, ajudei a pagar o salário do zelador, ajudei em alguma coisa dentro da igreja local. Então assim, eu me sinto muito bem em dar o meu dízimo e ver esse retorno. Então assim, você deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Se você acha que não, tem que dar o dízimo, tem que dar 10%, senão o devorador vem aqui. Devorador é o Antigo Testamento, então a gente tem que entender que no Novo Testamento Paulo ele fala, dê com alegria. Você quer dar o dízimo? Dê o dízimo, dê os 10%. Se quiser dar mais, dê. Se não quiser, se não puder dar mais, Deus ele vai entender. Mas é importante que seja com alegria. Porque quando o Espírito Santo ele toca no seu coração, aí você vai lá e dá. Às vezes é muito mais do que o dízimo. Então assim, é importante que seja com felicidade. Não porque alguém está lhe obrigando. Amém, meus irmãos? Não porque você está fazendo para não ter a sua renda devorada pelo devorador. Entende? Muitas pessoas usam aí para constranger você a dar. Amém, meus irmãos? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dica de vídeo, pode deixar aí nos comentários. Diga aí o que é que você acha, como é que você vê aí essa questão tão polêmica, mas que é necessário a gente discutir sobre ela. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.